E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro e multiplicar-se como larvas no espelho. Então, pessoal, para quem me acompanha no Instagram, né, no Álvaro Books, eu recebi essas duas edições maravilhosas, né, da Panda Books, O Curtiço e Iracema. Então eu deixei lá no meu Stories, né, uma enquete qual eu leria neste mês de outubro, o Curtiço e Iracema. E o Curtiço, né, ele ganhou, então eu vou estar apresentando para vocês agora a resenha um pouquinho, né, do Curtiço, e depois, né, após eu vou estar lendo um pouquinho, eu vou estar lendo também Iracema e trazendo a resenha para vocês, tá certo? Vamos lá? Bem, pessoal, o Curtiço ele foi escrito em 1890, finalzinho ali do século XIX. E eu acho que faz necessário, né, a gente destacar todo esse contexto, né, de abolição da escravatura, de proclamação da República, né, a ascensão da ciência, no qual está muito presente aqui neste livro, e claro, né, as influências que o Aloysio de Azevedo ele recebeu durante toda a sua trajetória como escritor. Falando um pouquinho do autor já, ele teve muito contato com obras, né, literatura francesa. Inclusive, o Aloysio de Azevedo ele teve muita influência do Émile Zola, né, que foi um dos precursores do naturalismo no mundo, e também do Eça de Queiroz, né, porque o Aloysio de Azevedo ele é a família portuguesa, né, então ele teve uma formação toda voltada para algumas literaturas de Portugal e também da França. Lembrando, né, pessoal, para quem não viu ainda, não assistiu ainda no canal, tem um vídeo do livro do Eça de Queiroz, o Primo Basílio, que pertence, né, à escola literária o realismo, que traz muitas características com o Curtiço. Então vale muito a pena vocês conferirem também e fazer essa comparação, né, algumas características ali bem próximas do Curtiço. O Curtiço ele pertence à escola literária naturalista. Então, como eu havia falado do realismo, né, o naturalismo ele é uma espécie de ramificação do realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, mas o naturalismo vai trazer algumas características bem próprias desta escola literária. Falando um pouquinho, né, brevemente sobre a escola literária naturalista, tanto na literatura como nas artes também, o naturalismo ele se estrutura em 3 elementos. Primeiro, o positivismo, o determinismo e o evolucionismo. Então, assim, trocando em miúdo, esse estilo literário irá analisar o homem, a sociedade, o ambiente como um todo, né, o Curtiço, de uma maneira científica, positivista, determinista, evolucionista, ou seja, o meio ambiente, o biológico, irá influenciar na formação do homem, na formação da sociedade e, né, na formação desse Curtiço também. Bem, pessoal, falando um pouquinho agora sobre a história, né, o Curtiço ele se passa no século XIX. Aqui essa edição, depois eu vou falar para vocês um pouquinho dessa edição. Os Curtiços eles eram muito comuns no século XIX. Então são esses casebres aqui, né, como vocês podem ver. E era muito comum na época, sobretudo no Rio de Janeiro, por conta, né, do pessoal que vinha trabalhar, então ficava muito próximo desses Curtiços, né, os locais de trabalho. Então eles ficavam aí, moravam nesses Curtiços, né, e assim, situações bem precárias mesmo. O Curtiço ele não tem um personagem central, embora nós tenhamos ali o João Romão e o Miranda, né, que são os dois personagens que iniciam a história. O João Romão, que é o que vai construir, né, o Curtiço, claro, né, um homem ambicioso, explorador, e essas características do ambicioso, do explorador, do mentiroso, do adúltero, essas análises fazem parte da escola naturalista, né, que vai analisar
esses personagens de uma forma bem profunda mesmo. E se bem, né, que nós podemos colocar o próprio Curtiço como o personagem principal da história, né? Inclusive o Aloysio de Azevedo utiliza de figuras de linguagem para poder dar vida a este Curtiço. Como por exemplo, né, ele diz assim: eram 5 horas da manhã e o Curtiço acordava abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas, um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. Como vocês viram, né, dá para perceber essa vida, né, que exala do Curtiço e o quanto que esse ambiente, né, determina toda a condição ali daqueles personagens, enfim. Essa edição aqui é da editora Panda Books. Se quem ainda não viu, né, a resenha anterior que eu fiz, que é do Memórias de um Sargento de Milícias, traz essa mesma abordagem aqui e é super bacana. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Então, quem já viu, né, aqui no início ela traz o que é um clássico, então é muito interessante que eles fazem uma analogia com o clássico, né, do futebol. Então é super bacana, super tranquilo. E além de trazer o texto integral, né, a história integral mesmo, ela traz também ilustrações e links, verbetes, significados de algumas palavras que fogem do nosso vocabulário. Inclusive o Curtiço ajudou bastante essa edição, porque traz algumas palavras lá do século XIX, então eu não conhecia alguns termos, algumas situações, né, que é específico da época. Então, com essa edição, traz links, verbetes, algumas dicas, né, para você estar procurando no Google. Então é super interessante. Além disso, pessoal, no finalzinho também, nós temos aqui quem é quem no romance de Aloysio de Azevedo. Então aqui nós temos o mapa dos personagens principais, né, como é muito personagem, como eu tinha falado para vocês, a editora ela dividiu, né, em personagens principais e personagens secundários. E aqui ao lado, né, os Curtiços, como eu havia falado para vocês, né, algumas fotos aí do Curtiço do século XIX. Bem, pessoal, na verdade o Curtiço foi uma releitura que eu fiz. Esse livro aqui, essa outra edição aqui, que é da editora Paulus, foi a primeira leitura que eu fiz no ensino médio. Então é uma edição bem simples, né? Mas o bacana também é que ela traz um complemento de leitura super bacana, que traz um resuminho básico sobre a vida do Aloysio de Azevedo e algumas atividades, né, de vestibular, de Enem, já que é um livro que é muito cobrado nos vestibulares. Então, pessoal, eu particularmente eu gosto muito de ter várias edições do mesmo título, né? Porque uma complementa a outra, seja na ilustração, seja em curiosidades sobre o autor, enfim. Então, bem bacana aqui essa edição da Panda Books e essa também mais simples aqui da editora Paulus. Então, pessoal, se vocês tiverem a oportunidade, leiam a edição da Panda Books, né? Para quem tem um pouquinho de dificuldade aí, cultura brasileira, né? Então, é uma edição super indicada e tenho certeza que vocês vão gostar muito. É uma literatura muito gostosa de ler, né? Super extrovertida, traz uma linguagem bem próxima no nosso cotidiano. Então, essa edição aqui vai facilitar muito o nosso entendimento e vai tornar a leitura mais dinâmica, enfim. Então, pessoal, como eu havia dito para vocês, né, essa releitura que eu fiz do Curtiço, eu posso dizer que essas releituras que eu ando fazendo, eu já fiz algumas releituras Vidas Secas, Hora da Estrela, e tem me surpreendido bastante as análises. O Curtiço, de modo especial, eu acho que ela traz uma reflexão muito profunda sobre a condição humana. E me levou a pensar, a refletir, porque é um livro que foi escrito em 1890 e trazendo para a atualidade, né,
muita coisa ainda persiste, muita coisa ainda está impregnada em nosso cotidiano, em nossos discursos, em nossos comportamentos, em nossas formas de ver o mundo, né? E o Cortiço, eu acho que trouxe essa reflexão para mim, de que forma, né, como que o ser humano ele conduz a sua vida, né? Será somente esse fator biológico, positivista, determinista, evolucionista? Será que o homem está fadado ao meio pelo qual ele está condicionado, né? É o seu fator biológico, enfim. Será que o ser humano ele está condicionado a essas situações? Então o Cortiço ele traz essa reflexão para a gente pensar um pouquinho, né? Sobretudo sobre essa questão do ser humano, do sujeito histórico, né? Do sujeito transformador, que independente do local, do ambiente que ele está inserido, ele tem essa capacidade de transformar, de ser, né, um sujeito transformador. Então, pessoal, quero agradecer mais uma vez, né, a presença de vocês. Espero voltar mais uma vez aí para trazer mais algumas obras. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão de algum livro, né, para poder trazer a resenha aqui para vocês. Então, não esqueçam, né, de curtir, de comentar e de compartilhar, para a gente sempre poder estar trazendo coisas novas aí para vocês. Vamos trazer essa literatura, né, de forma mais agradável, para vocês conhecerem mais sobre a literatura brasileira. Tá certo? Pessoal, muito obrigado, abraço e até a próxima. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer.